versículo 13, de 7 em diante. 1 Crônicas 13, de 7 em diante. Glória a Deus. Primeira Crônicas 13, de 7 até o 14, diz assim: Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzai e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzai esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzai e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua casa e tudo quanto ele tinha. Diga amém. Segundo o livro de Êxodo, a montagem da arca foi orientada por Moisés, mas foi inspiração da parte de Deus, instrução de Deus que indicou seu tamanho e seu formato. Ela era uma caixa meia retangular e ela tinha 1,11 m de comprimento, 66,6 centímetros de largura, 66,6 centímetros de altura. E esta arca, ela era forrada de ouro por dentro e por fora, e ao lado daquela caixa tinha 2 argolas de cada lado, onde era colocada uma vara, também banhada a ouro, aonde os levitas, os coatitas, levavam a arca sobre o seu ombro. E no livro de Êxodo, no capítulo 25, 10 a 16, você lê depois, nela foram guardados, sabe o que? As tábuas da lei. Lembra as tábuas que Moisés escreveu lá em cima? Deus escreveu, ele quebrou, aí depois voltou de novo, escreveu a segunda tábua. Foram guardadas ali dentro com os 10 mandamentos. Também ali tinha a vara de Arão que florescera, e também tinha ali um pote dentro desta arca com uma porção pequena do maná que o povo comia durante o deserto. E essas 3 coisas representavam a aliança de Deus para com o povo de Israel. E para judeus e prosélitos, ou judeus e gentios, a arca não era só apenas uma representação, mas na realidade a arca era a própria presença de Deus. E é interessante que esta arca da aliança era o utensílio mais sagrado que existia ali no tabernáculo e depois do templo. E vocês lembram disso, que a arca ficava lá guardada no lugar chamado Santo dos Santos, aonde era permitido apenas uma vez por ano o sacerdote, o sumo sacerdote, melhor dizendo, entrar ali na presença da arca, na presença de Deus, num dia apenas, o dia de Yom Kippur, o dia do perdão, e ele vinha e apresentava os pecados da nação de Israel. E é interessante que chegou a um momento na história da nação de Israel, no sacerdócio, que alguns sacerdotes ou sumos sacerdotes entravam ali em pecado, e sabe o que acontecia? Alguns morriam lá dentro, porque estavam com uma vida contaminada, não estavam com a vida santa. Aí sabe o que eles fizeram? Eles colocaram um sininho na roupa do sumo sacerdote e amarravam uma corda no pé do sacerdote. Ele ia lá, começava a orar em favor do perdão da nação de Israel no dia do Yom Kippur, e se de repente parasse o barulho do sino, e eles ouvissem um barulho, bum, sabia que o sacerdote tinha morrido, estava em pecado. Aí eles puxavam para ninguém entrar lá, para não tocar na arca, porque era a Shekinah de Deus, a presença de Deus. E essa arca, gente, era uma coisa tão impressionante, que quando o exército de Israel saía para uma batalha carregando esta arca no ombro dos levitas,
e o povo inimigo via, sabe o que acontecia? Eles conversavam entre si: olha, nós vamos para a guerra, mas vamos perder, porque a presença, o Deus de Israel está no meio deles, não vai ter jeito, nós vamos perder. Agora, essa história que eu acabei de ler, ela é muito interessante. Diz ali que a arca ficou na casa de Abinadab, da tribo de Judá, durante 20 anos, esquecida durante o reinado de Saul. Preste atenção aqui, 20 anos, a presença de Deus na casa de Abinadab, da sua família, esquecida durante o reino de Saul. Você sabe que isso acontece nos nossos dias? Tem pessoas que estão aqui que já são crentes há 10, 20, 30, 40 anos, mas não sentem mais a presença de Deus de forma nenhuma. Está sério a coisa? E aí, quando este ímpio rei soberbo, sabe a coisa que mais afasta a presença de Deus? Mais do que o pecado? A soberba. A soberba é um dos piores pecados que existe, é como o pecado de feitiçaria, é como o pecado de traição. E aí o que acontece? Saul morre, Davi, que já era ungido rei, decide buscar a arca que estava esquecida. Diga comigo, presente, porém esquecida. Você sabe que pode acontecer isso na nossa vida? A presença de Deus está presente, porém esquecida. Deus é Espírito, Deus habita dentro de cada, nós somos o templo do Espírito Santo, mas se você não respeita, não honra a presença do Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? Sua vida não vale nada, você é só mais um ser humano no mundo, sem influência nenhuma. E aí diz que Davi, está em 1 Crônicas 13, 7 a 8, e todos os israelitas, ele se reuniu com a liderança, e decide buscar a arca. Aí diz a Bíblia o seguinte, que eles, quando pegaram a arca, colocaram em cima de uma carroça nova, puxada por bois. Eles vinham, sabe como? Dançando, cantando, com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Sabe o que eu descobri? Foi nesse dia que estabeleceram a primeira marcha para Jesus. Olha que coisa interessante. Mas Jesus não estava lá, Jesus é Deus, então se ele não estava, estava, porque ele era Deus, ele estava no princípio com Deus, então não estava Jesus, mas estava Deus. Mas lembre-se que Deus é Jesus, Jesus é Deus, então Jesus estava lá sendo celebrado, porque a presença de Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo estava levando de volta, que estava esquecida. Só que aí, eles vão dançando, os líderes, levitas, mas a Bíblia diz que no meio do caminho acontece uma tragédia. Diga comigo, tragédia. Quem gosta de tragédia aqui, levanta a mão. Ninguém, mas elas acontecem. Vocês viram o que aconteceu ontem na Alemanha? Terroristas entraram num shopping, mataram não sei quantas pessoas. Vocês viram o que aconteceu a semana passada na França? O cara pegou o caminhão, matou quase 100 pessoas. Vocês viram o que aconteceram lá na Flórida, esses dias atrás, numa boate lá, um louco matou 100 pessoas. Vocês viram o que estão acontecendo no mundo? Tragédias. No meio da celebração da marcha para Jesus, acontece uma tragédia. Sabe o que aconteceu? A arca que estava em cima da carroça do boi, diz que um boi lá, ou os dois bois, burros, tropeçaram. Como é que o boi pode tropeçar? Levando a presença de Deus. E aí a arca vai caindo. E sabe o que acontece? Um dos filhos de Abinadab, chamado Uzá, de uma forma ou intenção bem premeditada, querendo ajudar a presença de Deus, ele toca na arca, para a arca não cair, gente, que era ouro, e amassar a arca toda. E quando ele toca, eu não estava lá, mas eu acho que o barulho foi assim, ó. O cara caiu duro no chão, morreu na hora. No meio da festa, no meio da alegria, no meio da marcha para Jesus, uma tragédia. Morre um levita da tribo de Judá, porque estava tentando ajudar a Deus. Pare para pensar comigo.
Como é que Deus pode fazer isso? Mas vamos ver por que essa tragédia aconteceu. Isso é muito importante. Em primeiro lugar, por que esta tragédia aconteceu? Olha aqui, isso aqui é muito importante. Dentre os levitas, cantores, estava esse Uzai, ele fazia parte dessa turma, ele era cantor, e ele pertencia, aqui é muito importante, ao clã dos Meraritas. Os levitas, eles eram divididos, e tinha os Meraritas que eram cantores. Em 1 Crônicas 6, 29 e 30, os Meraritas também transportavam os objetos sagrados em carros de boi, preste atenção, e não havia proibição alguma sobre tocar nos objetos que eles transportavam. No entanto, preste atenção aqui, diga comigo, 2 erros, está fraco, diga 2 erros, diga comigo, 1 erro, diga muitos erros, e aconteceu 2. Eles, por causa da ordem de Davi, cometeram este erro, e na realidade não foram eles, foram Davi, e também os seus assessores. Sabe qual foi o erro? Número 1, Uzá não pertencia ao clã dos coatitas, era outra turma dos levitas, divisão de levitas, Meraritas, coatitas, portanto não era o levita mais indicado para conduzir a arca da aliança até Jerusalém. Isso no meio da marcha para Jesus. Número 2, outro erro, a arca não devia ser transportada em carros de bois, mas sobre os ombros dos coatitas. Deus estabeleceu, diga comigo, Deus estabeleceu, se tornou lei, princípio, preceito, diga bem forte, portanto, tem que ser obedecido. Diga para a pessoa que está ao seu lado, se desobedecer, colhe as consequências. Os coatitas tinham que levar a arca nos ombros, levitas separados para essa obra. Os meraritas podiam carregar os outros objetos, os postes, a lona que ficava, tudo mais, eles juntavam, dobrava como o Senhor ordenou, colocava em cima do carro de boi, mas a arca não. Diga comigo, a presença de Deus não pode se brincar com ela. Aí morre Uzá, mas pastor Gidalte, Uzá estava tentando fazer o bem, ajudar a não deixar cair a arca. Meu irmão, Deus não precisa da tua ajuda, Ele sabe se cuidar sozinho. Ele é todo cuidado. Não tente fazer a coisa certa da forma errada que dá errado. Esse é o problema. Sabe? Quando ele tocou, meu irmão morreu na hora. E esses foram os erros principais e a causa da morte deste levita, que tentou agir corretamente, mas acabou cometendo um dos mais graves problemas ou quebra ali de uma situação, de uma lei que não podia ser quebrada de jeito nenhum. Na lei mosaica, isso era um dos maiores sacrilégios. A pessoa que não era um levita, que não estava separado, sacerdote, leigo qualquer, às vezes não podia nem olhar para a arca, era proibido. Imagina tocar na arca. Mas preste atenção aqui, diga comigo, durante 20 anos, nada de especial aconteceu na casa de Abinadab e da sua família. Pare para pensar comigo, 20 anos, a presença de Deus presente e nada acontece. Mas aí eles vão agora levando a arca embora da casa deles, e eles estão no meio celebrando. Para mim isso era uma família de louco, de idiota, celebrando porque estava levando a presença de Deus embora. Para pensar nisso. Você se alegra quando a presença de Deus é levada embora? Não, você chora. Mas eles não tinham aprendido a honrar, respeitar a presença de Deus, buscar a presença de Deus. E isso está acontecendo nos nossos dias. Primeira marcha para Jesus, uma tragédia violenta. Agora deixa eu te explicar uma coisa aqui. Essa história
Na realidade, ela representa a igreja e o reino de Deus e os crentes da atualidade. Essa história representa a igreja, o reino de Deus e os crentes na atualidade. O reino de Deus, em 3 situações, e você está num desses 3 grupos aqui. O reino de Deus para alguns está esquecido, para outros está sendo celebrado. É o reino de Deus, é a marcha para Jesus, é a conferência, é a convenção, é o congresso. Eu vou, é o reino de Deus. Mas está sendo celebrado de uma forma errada. Não adianta dizer que é para Deus, mas se é de forma errada, não tem valor nenhum. Não presta para nada. Não pensa que Deus se engana com o teu coração, com a minha vida, não. E eu me coloco no meio disso também. E os pastores aqui também. Sabe? A terceira forma é celebrar o reino de Deus com honra e respeito, em santidade. Gente, quando você celebra, ou melhor dizendo, quando você usa o reino de Deus, na situação que aconteceu com a família de Abinadab, com esquecimento, sabe o que acontece? Quem quer saber, levanta a mão. Quando você esquece do reino de Deus, sabe o que acontece? Deus também esquece de você, não acontece nada, você fica de lado. Está pensando que Deus precisa de você, precisa de mim? Não. Tem 7 bilhões de pessoas, se você não quer, Ele usa outros, se Ele não quer, usa outros, se não quer, usa outro. É por isso que às vezes Deus levanta umas pessoas que falam: da onde saiu isso? Sabe de onde saiu? Do coração contrito, quebrantado, que ama, que respeita, que quer a presença de Deus. Quando você está no reino de Deus e celebra de forma errada, sabe o que acontece? Quem quer saber, levanta a mão. Acontece tragédia. Às vezes é melhor até esquecer, mas não vem tentar fazer errado não, hipócrita fariseu, porque tu está todo pintadinho do lado de fora, mas por dentro está todo podre, até pior, porque aí vem condenação de Deus, vem morte espiritual, física, vem doença, vem enfermidade, vem quebradeira total. Tem gente que é crente há 10, 20, 30 anos, roubando o dízimo e não dando oferta, e você é um ladrão. E os ladrões não herdarão o reino de Deus. E o pior é que tem gente esperando: vem Senhor Jesus. O Senhor vem, pode ficar tranquilo, as promessas vão ser cumpridas. Mas e se você morrer hoje? O que vai ser da tua vida? Se você morrer hoje, vocês sabem da história. Há poucas semanas atrás eu fui lá no hospital visitar o filho da cantora Extra. Uma semana antes eu almocei ali na casa dela. O menino estava sentado na minha frente. Uma semana depois, 2 semanas depois, estava todo entubado. Eu fui lá, orei por ele. No dia seguinte, todo mundo foi lá. No dia seguinte a notícia: faleceu. O que acontece se você falecer hoje? Será que você está esquecendo Deus? Será que você está celebrando de uma forma errada? Ou será que você está honrando a presença de Deus, a Shekinah de Deus? Ela está aqui neste lugar esta manhã. E eu vim aqui porque Deus quer tratar com a tua vida. Deus quer te dar vitória sobre o teu pecado. Este pecado que está te prendendo, que está te amarrando, que está te impedindo. Você não tem controle da sua vida. A sua mente virou uma bagunça. Às vezes eu fico pensando: gente, acho que eu vou virar muçulmano radical, porque eles não conhecem a verdade, mas eles pregam, eles lutam como se a verdade estivesse do lado dele, e nós conhecemos a verdade e ficamos brincando com a verdade. Vamos na celebração, de qualquer jeito, vamos celebrar.
Deixa eu te contar uma coisa, que Deus não precisa de propaganda. Ele é Deus, sempre foi e sempre será. Deus não precisa de glamour. Ele é Deus, sempre foi e sempre será. Sabe o que Deus precisa? Deus precisa de corações contritos. Davi diz: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por causa da tragédia. Sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que Davi teve medo. Diga comigo: Davi teve medo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: se Davi está com medo, o resto da turma tem que ter fugido, porque Davi com medo é brincadeira. Davi matou leão, Davi matou urso, Davi matou gigante, Davi lutava contra exércitos mais poderosos, derrotou todo mundo, mas agora Davi viu a tragédia. Ô querido, deixa eu te dizer uma coisa: está na hora de você começar a ter temor de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: está na hora de você criar vergonha e começar a ter temor de Deus. Deus não é brincadeira, não. Tem gente que pensa que o reino de Deus é barulho. Ei, vamos fazer barulho. Gente, a Bíblia, Deus estabeleceu festas de celebração. Tem momento que você tem que celebrar, tem momento que você tem que cantar, tem momento que você tem que ir na marcha para Jesus, vai ser bênção. Tudo isso é válido, mas tem que ser feito de forma ordenada, um coração contrito, limpo, purificado. Não é barulho apenas que faz a coisa, não. Eu vou repetir: Deus não precisa de propaganda. A igreja primitiva, preste atenção, eles não tinham carro, eles não tinham bicicleta, eles não tinham ônibus, eles não tinham trem, eles não tinham telefone, eles não tinham rádio, eles não tinham televisão, eles não tinham Instagram, eles não tinham Twitter, eles não tinham Facebook, não tinham nada disso. Mas em 200 anos de história, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles eram tão poderosos, porque a presença de Deus era respeitada dentro deles, que eles fizeram um império romano se curvar diante dele. Hoje já faz 2000 anos e a igreja pensa que está indo bem, mas são bilhões de pessoas que nunca ouviram uma palavra de Deus. Sabe? Lucas 17, 20 e 21, não precisa abrir, eu vou só ler aqui. Diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você não vai ver, não. O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá ele está aqui ou está lá, porque o reino de Deus não está no meio de vocês. O reino de Deus está. Por isso que tem crente que nunca conseguiu encontrar a igreja certa, fica mudando da batista para a presbiteriana, da presbiteriana para a metodista, da metodista para a igreja do Evangelho Quadrangular, aí volta para a Assembleia de Deus, onde ele se converteu, depois ele vai para outra, e vem para a comunidade, vem coisa, buscando o reino de Deus. O reino de Deus você não vai encontrar em lugar nenhum. O reino de Deus você tem que encontrar dentro de você. Se ele não está dentro de você, não é reino de Deus. Preste atenção, Mateus 13, 33, é Jesus falando. Eu amo esse Jesus, ele é interessante, inteligente. E contou-lhes ainda, Jesus, outra parábola dizendo o seguinte: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. O reino de Deus é como o quê? Como, gente? Fermento. Fica comigo, fermento. Quem já viu aqui? Quem já fez bolo aqui? Levanta a mão. Quem já viu? Eu já vi a mão. Eu já vi. Gente, aí prepara aquela massa, um negocinho desse tamanho assim. Fica lá. Bota aquela massa no forno para você ver. Não serve para nada. Fica madeira pura, dura, ninguém consegue. Você pega uma pitadinha assim, colherzinha, duas, não sei quantas foi, joga no meio da massa, aí mistura. Deixa eu te contar uma coisa, olha para mim aqui. O fermento
não faz barulho, o fermento não grita, o fermento não é maior do que a massa, o fermento ninguém dá valor, mas o fermento tem características impressionantes, e quando ele mistura no meio da massa, sabe o que ele faz? Ele contamina toda a massa, faz a massa, ele muda, diga comigo, o fermento muda a massa. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, ó, no ouvido, está muito alto, fala, você é fermento. Número 1, a obra do fermento é interna, é invisível. Não adianta andar com uma camiseta escrito Jesus salva, Jesus cura, Jesus não sei o que, e não ter caráter, não pagar ninguém, viver pecando, viver roubando, viver enganando. Isso não é reino de Deus, isso é hipocrisia, farisaísmo. Número 2, ela trabalha em silêncio, mas muda o caráter da pessoa que está ao seu lado, porque quem tem caráter influencia e não deixa ser influenciado. Número 3, sabe o que o fermento faz? É minoria, mas contamina toda a massa. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida. Você não precisa ficar gritando, não. Eu sou de Jesus, faz oração. Não. Gente, eu estou olhando para comprar um apartamento lá em São Paulo. E eu tenho saído olhando tantos lugares. Já olhei, mas é impressionante o tanto de apartamento que tem para vender, porque está uma crise. E eu tenho tido experiências impressionantes. Todo lugar que eu cheguei, essa semana mesmo, eu estava com uma corretora. E aí a corretora falou, me diz uma coisa. Quem é você? O que vocês fazem? Vocês parecem que tem assim, uma áurea, vocês têm, eu não dá para, quem são vocês? Eu não falei nada para ela, quem eu era, mas ela sentiu, é o reino de Deus que está dentro. Fui no outro imobiliária, a mesma coisa. O gerente da imobiliária veio falar comigo, mas vem cá, o que o senhor faz? O senhor entrou aqui, mudou o ambiente, a gente sentiu uma paz aqui dentro. Aí eu contei para ele, ele falou, será que dá para o senhor fazer uma oração por mim? Me ligou no outro dia, olha aqui, ô pastor, que coisa impressionante, o senhor não sabe como minha vida, eu dormi tranquilo, faz outra oração aí para mim. E eu não preguei a palavra de Deus. Meu irmão, é o reino de Deus dentro de você, você é o templo do Espírito Santo. No meio da tragédia, quando morre Uzá, surge uma oportunidade. Sabe, diz que Davi fica com medo, e ele fala, não vou levar a arca. E aí ele fala, vá procurar uma casa para colocar essa arca. E eles vão ali e encontram uma casa, e lá naquela casa tinha um homem chamado Obed-Edom. Quem era Obed-Edom? Obed, este nome significa escravo. Edom, descendente de Esaú, inimigos de Israel. E para piorar a situação, diz que ele era geteu de Gate. Gate era a cidade de Golias, o maior inimigo de Israel. Na verdade, sabe o que nós vemos aqui? Obed-Edom era um Zé Ninguém, no lugar certo, na hora certa. Para mim, a Bíblia não fala, mas eu vou conjecturar aqui um pouco. Obed-Edom deveria morar ali perto da estrada, fora da cidade, da proteção dos muros da cidade. E naquele momento, deve ter chegado ali alguém, bateu na porta, deve ter saído a mulher dele, pois não, olha senhora, nós viemos aqui amando do rei Davi, e deixa eu falar um negócio para a senhora, nós precisamos guardar aqui, não sei se a senhora já ouviu, a arca da aliança, aquele objeto que tem uns anjos em cima, o rei mandou, e aí, eu creio que quando ela estava conversando, olha, eu tenho que falar com meu esposo está chegando aí, o que foi, querida? Não, aqui, seu Obed, meu querido, é o seguinte, esses senhores aí, são oficiais do rei, e disseram que precisam guardar a arca aqui. O que guardar a arca aqui? Vem aqui. Eu estava lá vendo a música,
de repente o boi tropeçou. Eu estou conjecturando, não está na Bíblia, só para a história ficar mais interessante. E aí tinha um camarada lá, eu vi quando ele botou a mão, fez assim, ó, ele caiu duro no chão. Como que nós vamos fazer? A mulher de Obed deve ter falado: não põe essa arca aqui não, não quero aqui, se matou um deles vai matar a gente na hora, não quero a arca aqui não, não quero. Mas querida, deixa eu te falar um negócio, é o rei Davi que está mandando. Tem que querer, não adianta não querer, porque não tem não querer com Davi. Se você não querer, morre, e se você querer pode morrer, porque a arca vai estar aqui. Então é melhor querer, porque senão vai vir a espada, vai atravessar o rei Davi, manda matar com espada, corta a cabeça. Não, vai ter que aceitar. Ah, meu Deus. Abinadab e sua família, levitas, 20 anos a arca em casa, não respeitaram, não honraram, cantando de alegria na marcha para Jesus, porque estava sendo levado à presença, embora morre Uzá, e agora vai lá a arca para a casa de Obed-edom. Sabe, eu vim aqui esta manhã te dizer que o Senhor está procurando corações contritos, corações que realmente querem a presença de Deus, querem se libertar do pecado, viver para o Senhor. Meu irmão, o que está acontecendo no mundo, nós estamos vivendo nos últimos dias. As profecias que foram faladas anos atrás estão se cumprindo no nosso dia. Literalmente a nação de Israel está cercada por exército de todos os lados, é terremoto, maremoto, é crise para todo lado, guerra, rumores de guerra, e aí tem muita gente que não está acreditando, está pensando que não é verdade, mas a Bíblia diz que por se multiplicar o amor, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas eu vim aqui para alertar vocês, olha, é verdade o que nós estamos vivendo. Abra os teus, faz assim, olha, faz todo mundo assim, abra os teus olhos, diga para a pessoa que está ao seu lado, abre os teus olhos e começa a ver o que está acontecendo no mundo, é realidade, nós estamos vivendo os últimos dias. Zé Ninguém, no lugar certo, na hora certa. Agora, eu aprendo aqui uma lição muito importante, é que toda oportunidade requer coragem. Diga comigo, toda oportunidade requer coragem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui com toda sinceridade. Quem aqui aceitaria a arca da aliança na sua casa? Levanta a mão, quem aceitaria? Vocês são todos hipócritas, vocês que levantaram a mão. Aceitaria conversa nenhuma, rapaz? Para cima de mim. Hoje é coisa mais linda, você conhece a história. Mas se alguém chegasse para você e falasse: olha, vamos colocar um negócio aqui que mata, você ia aceitar? De jeito nenhum. Conversa, ia aceitar não. Mas preste atenção, a arca foi levada para a casa de Abinadab. Diga comigo, a arca. Diga, arca não. A presença de Deus foi levada para dentro da casa de Obed-edom. Para dentro da casa. Agora aprenda uma coisa: Deus não precisa de muito tempo para mudar a história da tua vida. Vou repetir, Deus não precisa de muito tempo para mudar a história da tua vida. Deus não precisa de celebração, Deus não precisa de nada errado. Pode haver celebração sim, eu não estou aqui condenando celebração, congresso, massa para Jesus, não, de jeito nenhum. 1 Crônicas 13:14 diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Deixa eu te falar uma coisa, a arca, a presença ficou 3 meses na casa de Obed-edom, que não era ninguém, não era nada, 3 meses, e mudou a história dele. Ele foi abençoado com a sua família e tudo que ele tinha. Diga comigo, 3 meses. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga: você não precisa esperar até dezembro, pode ser antes a mudança da história da sua vida. Pastor,
o senhor não sabe de onde eu vim, o senhor não sabe quem eu sou, o senhor não sabe o que falaram de mim, o senhor não sabe das coisas negativas ao meu respeito, o senhor não sabe aonde eu nasci. Nada disso importa, meu irmão, quando a presença de Deus entra na tua vida. A presença não vê teu parentesco, lugar onde você nasceu, tua idade. A presença de Deus, ela apenas quer um coração contrito, que honra, que respeita ao Senhor, que busca de todo o coração, corpo, alma e espírito. E o Senhor pode fazer na sua vida esta manhã. Se você crê nisso, dê um brado de vitória. Para mim, Obed-edom deve ter falado para a mulher dele: olha, querida, esse negócio é perigoso, vamos fechar aí, não deixa o gato entrar, nem o cachorro, se tocar, morre. E a gente também não passa aí, não toca na arca. E por outro lado, de repente, eu estou conjecturando, o rei Davi deixou essa arca, e ele vai mandar uma ajuda financeira para a gente, porque é rei, né, uns negócios aí de valor. Mas não veio nada. O problema nosso é que muitas vezes nós esperamos de fulano, beltrano. Deus usa as pessoas, mas Deus usa quem Ele quer. Olha, não fique olhando para reis, rainhas, presidentes, diretores, patrões, não. Deus pode usar qualquer um, mas você tem que primeiro olhar para a presença de Deus e respeitar. Ficar ali, que a presença de Deus é que abre portas, traz o favor, traz prosperidade e traz bênção. Quantos podem dizer amém por isso? A vida de Obed-edom poderia ter terminado aqui. Se tivesse terminado aqui, diga comigo: estava bom demais. Está fraco, diga comigo: estava bom demais. Mas não acabou por aí, pastor Gidaldo? Não acabou por aqui não. Quem faz a coisa certa honra a presença de Deus. A vida não para por aí. Obed-edom ficou tão viciado na presença de Deus, que quando Davi veio, levou a arca depois de 3 meses para a cidade de Davi em Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Diz em 1 Crônicas 15, 18, que Obed-edom foi para lá, e diz a Bíblia que Obed-edom se tornou o porteiro do 2º escalão. Tem um espírito de inveja aqui nesse lugar. Eu vou repetir: Obed-edom, aquele que vivia lá, que não era ninguém, 3 meses a arca na casa dele, mudou a história dele, ele prosperou, e agora quando leva embora, ele não fica. Meu irmão, o problema teu é que tu não está seguindo a presença de Deus, não está carregando a presença de Deus contigo. Aí ele vai e se torna porteiro do 2º escalão. O que é porteiro do 2º escalão? Sabe o que é porteiro do 2º escalão? Não é nada, é substituto. Só quando o titular falha ou morre, ou fica doente, que o segundo lá do 2º escalão, substituto. Eu me lembro quando eu estudava, e aí às vezes aparecia um professor diferente na sala de aula. Me lembro a primeira vez, eu era garoto. Aí eu falei: o que essa mulher nova está fazendo aqui? Ela falou: olha, eu sou substituto. É que o professor principal, titular, ficou doente. E eu creio, vou conjecturar, que Obed-edom, ele aprendeu a amar tanta presença de Deus, que ele deveria ficar lá onde: Senhor, eu quero trabalhar para tu dar uma gripe aí, chikungunya no titular. Senhor, eu quero trabalhar de porteiro. Eu quero servir ao Senhor. O problema é que você quer só ficar aqui em cima do púlpito, pregando, cantando. Você pensa que é fácil vir aqui em cima pregar e cantar? Não é fácil não, mas você começa aí embaixo, porque a Bíblia diz: quem é fiel no pouco, no muito vai prosperará. É por isso que Deus ainda não te usou. Você só olha aqui. Deus quer te trazer para palcos maiores que esse, mas Ele quer ver a tua fidelidade, o respeito, a presença dEle lá embaixo. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí: Deus está falando contigo. Ah, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Se a história de Obed-edom tivesse acabado por aqui, diga: estava bom demais. Vou repetir: se a história de Obed-edom tivesse acabado por aqui, mas não acabou, pastor Gidaldo. Não. Eu não sei se eu vou contar o que aconteceu depois, porque vocês têm inveja. Você deve se alegrar com a bênção do próximo, porque assim Deus também vai te abençoar. Amém ou não amém? Sabe o que acontece com a vida de Obed-edom? Obed-edom, em 1 Crônicas 15, 21, diz que se torna músico e passa a tocar a harpa.
Vou repetir aquela turma de lá. Eu vou pregar só para vocês, que aquela turma de lá não entende. Obed-edom, Zé Ninguém, se tornou músico agora lá no templo, e ele estava tocando harpa. Tem jeito de vocês trazerem um púlpito para mim, que eu vou pregar só para cá. Vamos dar uma chance para aquele pessoal lá. Gente, Obed-edom se tornou músico agora, estava tocando harpa no templo. Glória a Deus. Primeiro, respeita a presença de Deus. Aproveita a oportunidade. Arca 3 meses na casa dele, muda tudo, se torna uma pessoa próxima, porteiro do 2º escalão, e agora Obed-edom está tocando harpa. Pastor Gidaldi, mas a história de Obed-edom acaba por aí? Não. Se tivesse acabado por aqui, tá fraco. Se tivesse acabado por aqui, mas não acabou, não. Meu irmão, vou contar um negócio para vocês. Quando eu prego sobre Obed-edom, me dá uma inveja santa. Inveja é pecado, mas inveja santa é bom, é? Ah, Deus, olha aqui. Você pode ter a mesma coisa, ou você pode ter a coisa pior. Depende do teu coração contrito, da honra e do respeito à presença de Deus. Deus é santo, e aqueles que se aproximam de Deus têm que se aproximar em santidade. Fala para a pessoa que está falando. Lembra, fala para ela, lembra que você é fermento. Não precisa barulho. Fala para ela, não precisa barulho. Precisa caráter, vida santa. Você é luz do mundo, sal da terra. Quando você liga a luz, faz barulho. A luz, ela não faz barulho, mas clareia tudo. Quando você coloca o sal na comida, ele estoura igual pipoca, mas muda o sabor. Você foi colocado aqui para ser fermento, para ser luz, para ser sal. Oh, meu Deus do céu, esses pentecostais são um problema. Só gosta de barulho. Você muda o ambiente. Tudo que está ao seu lado fica contaminado com o vírus da presença. Você tem um monte de vírus, bactéria dentro de você, da presença de Deus, vírus da salvação, do perdão, da transformação, da presença de Deus, do caráter, da alegria. Onde você entra, você se torna, sabe o quê? Diga comigo, termostato. Fala para a pessoa que está falando, você é termostato, não é termômetro. Termostato mede a temperatura. Termômetro, diga, termômetro mede a temperatura. Termostato muda a temperatura. O que esse pessoal está fazendo aqui na frente? Já está na hora de terminar? Tem mais 5 minutos? Não? Não? Então tá bom. Vocês são uma benção. Eu estou só brincando com vocês. Coisa linda. Olha que coisa linda. Essa Obed-edona de Jesus. Que coisa linda. Vocês também são lindas, viu? Vamos dar um aplauso a esse pessoal que trabalha aqui. São levitas na casa do Senhor. Pastor Gidaldi, a história de Obed-edom acabou por aí? Não. Se tivesse acabado por aqui,
Sabe o que acontece? Em 1 Crônicas, ele está tão perto da presença de Deus, honra tanto a presença de Deus, que em 1 Crônicas 15, 24, diz agora que Obed-edom se torna vigia da arca. Aplauda ao Senhor, agora pode. Pare para pensar. Obed-edom, vigia da arca. Obed, o que tem ali a arca? Deixa eu ver, não pode. Deixa eu tocar, não, mata. Mas eu tenho uma experiência com a presença de Deus. Se você honrar, se você respeitar, se você consagrar sua vida será transformada. Sua esposa vai ser submissa, você vai passar a amar sua esposa, seus filhos serão abençoados, vai vir finanças. Meu irmão, muda a história da vida da pessoa. Aí você me pergunta, pastor Gidaut, a história de Obed-edom acabou por aí? Se tivesse acabado por aqui, mas não acabou não, preste atenção. 1 Crônicas 16, 4, 5, Davi nomeia levitas para ministrar diante da arca. Sabe quem está no meio deles? Diga comigo, Obed-edom. O que Obed-edom está fazendo agora? Obed-edom está lá, tocando a harpa. Tocando a harpa. Aí de repente, se você estivesse lá assistindo Obed-edom, você ia achar estranho. Obed-edom no meio ali da apresentação, ou no intervalo, ele colocava a harpa. Aí você fala, Obed-edom deve ter quebrado a corda da harpa. Não era isso não. Obed-edom agora diz que tocava a harpa e tocava também lira. Ele já estava tocando 2 instrumentos. Deus capacita a pessoa que está e busca na presença dele, abre oportunidade. Meu irmão, eu vim aqui para te dizer que Deus quer usar a tua vida, Ele quer te capacitar. Agora Ele está esperando você respeitar a presença dele, ser fiel no pouco, porque o muito está. Diga para a pessoa que está esperando do seu lado, meu Deus, isso aqui é revelação. Fala para a pessoa da direita e da esquerda assim, tem tanta coisa te esperando. Diga para a pessoa, você não tem ideia quem você é. Diga para a pessoa, você não sabe quem eu sou. Diga para a pessoa olhando nos olhos, se você soubesse quem eu sou, você me daria R$1.000 agora mesmo. Você me pergunta, pastor Gidaut, a história de Obed-edom acaba por aí? Se tivesse acabado por aqui, sabe o que acontece com Obed-edom? 1 Crônicas 16 e 38, Obed-edom agora se torna líder de 68 pessoas. Meu querido e minha querida, existem posições de lideranças esperando um líder. Talvez este líder para esta posição grande está lá vazia, esperando você. Mas minha pergunta para ti esta manhã é: será que você está sendo fiel no pouco? Será que você está respeitando, buscando a presença de Deus? Ou você só está celebrando em pecado de qualquer jeito? E aí Deus não está recebendo essa tua celebração. Muito pelo contrário, se você não parar, você estará dando passos em direção à sua morte espiritual e física. E aí você me pergunta, pastor Gidaut, a história de Obed-edom acaba por aí? Se tivesse acabado por aqui? 1 Crônicas 26, 4 e 8, nós vemos aqui o que Deus faz com a família ou a pessoa que não larga da sua presença, que honra a sua presença, respeita a sua presença, e não somente na pessoa, mas os seus descendentes. Naquela época, os nomes significavam o que a pessoa era. Preste atenção aqui, os nomes dos filhos de Obed-edom significavam o que eles eram. Número 1, Semaías, ouvido por Jeová. Sabe o que isso significa para mim? Não está na Bíblia. Para mim significa que Obed-edom não tinha filhos antes, mas aí, assim como aconteceu com José, que Deus ouviu o seu sofrimento e deu-lhe um filho, eu creio que Deus deu Semaías a Obed-edom. A presença de Deus. Se tem alguma mulher aqui que não consegue engravidar, você veio aqui nessa reunião no dia certo, na hora certa. A partir dessa semana, faça um jejum de 3 dias e Deus
vai abrir o seu ventre, porque Deus não faz assim. Respeite, coloca música, louvor, adoração na sua casa, faça oração com a sua família à noite, você vai ver o que. Segundo filho, Josabade, Jeová quem me deu. Primeiro Deus me deu primeiro porque ele me ouviu, agora o segundo é Jeová que me deu. Terceiro filho de Obed-edom, Joá. Jeová é meu irmão. Sabe o que estava acontecendo? Esse cara, Obed-edom, ele estava ficando assim com Deus, ó. Jeová é meu irmão. Obed, você não está muito metido não, agora eu já posso dizer, porque eu confio, eu ando com ele, eu já conheço ele há muito tempo, eu lembro da tragédia, eu fui fiel, e ele é meu irmão, é meu amigo, o Senhor é teu amigo, meu irmão, ele é teu irmão, ele está ao teu lado, no momento de tribulação. Tem outra aqui, Natanael, Jeová é meu irmão, Natanael, sabe o que? Meu amigo é Deus. É muita intimidade. Eu acho que esse Obed-edom estava ficando folgado. Sabe, quando você respeita a presença de Deus, você tem autoridade para entrar na presença de Deus. Sabe por quê? Quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Nós não precisamos mais de sacerdote, somos sacerdote. Você entra direto na sala do trono e chama papai. Diga assim comigo, papai, me ajuda esta manhã. Outro filho dele, Amiel. Existe recompensa. Para pensar nisso. Sabe o que ele estava dizendo? Ó, existe recompensa se você respeita a presença de Deus. Pare para pensar nisso. Diga comigo, existe recompensa. Fala para a pessoa que está ao seu lado, existe recompensa para quem respeita, para quem honra, para quem é fiel no pouco, na presença de Deus. Eu ia falar o último, mas vocês não estão preparados. Eu vou pular essa parte. O último filho dele, Issacar, significa portador de salário. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ó, o Senhor que me encontrou lá naquela estrada, que eu não era nada, não era ninguém, mas os que eram, abandonaram, trataram de qualquer jeito. Ele dá finanças, ele prospera a vida da gente. Olha aqui, se a história de Obed-edom tivesse acabado por aqui, mas não acaba, não acabou não. Da inveja desse Obed, inveja santa desse Obed-edom. 1 Crônicas 25, aliás 26 e 15. Obed-edom continua fiel com a sua família. Diga comigo, Obed-edom continua fiel com a sua família. E sabe o que é que acontece? Ele é sorteado para porteiro da porta sua mais importante, e seus filhos são sorteados para tomar conta do depósito. Vocês não deram glória a Deus, porque vocês não entendem o que é o depósito. Deixa eu te explicar o que é o depósito. Vou explicar para esse pessoal aqui, porque eles ficaram melhor do que o pessoal de lá. Eu vou só falar para vocês. Eu estou notando que vocês estão pegando mais a mensagem. O depósito era o lugar onde se guardava dízimos e ofertas, porque naquela época o povo não dava só dízimo e oferta em prata ou em ouro, dava-se também em alimento, em provisão, e eles tinham um supermercado cheio de comida, de alimento, gente, você podia comer de manhã, antes do almoço, depois do almoço, podia comer à tarde, à noite, se tivesse com lombriga, podia acordar de madrugada comer, era uma fartura impressionante. Vocês estão prestando atenção? O que Deus faz na vida da pessoa que respeita e honra a presença dele? Vocês estão prestando atenção aqui? Ele não fez festa não, ele não celebrou, ele estava lá separadinho, veio do nada, ninguém,
mas um coraçãozinho bom. Como é que está teu coraçãozinho? Está podrinho? Está sujinho? Está cheio de pecado? Você não consegue controlar os seus pensamentos? Você está perdido, meu irmão. Você precisa se entregar novamente. Você precisa lutar, porque o diabo está tentando levar a tua vida para o inferno, matar a tua descendência, destruir a tudo. Mas eu vim aqui te avisar que se você ficar firme, respeitar, não desistir, lutar, Deus vai te dar a vitória ainda esta semana. E aí você me pergunta, e eu encerro agora, pastor Gidaldi, a história de Obed-Edom acaba por aí? Se tivesse acabado por aqui, vocês deveriam ter dado um aplauso. Vocês estão com inveja de Obed-Edom. Sabe o que acontece? A última vez que essa família é mencionada na Bíblia já está em 2 Crônicas 25 e 24. Diz que Davi confiou a esta família a tesouraria do templo. Eles se tornaram tesoureiros do templo. Meu irmão, se tornaram tesoureiros do templo. Agora preste atenção aqui. Eu ia falar, mas não dá. Vocês não estão preparados. Sabe o que Davi colocou para eles cuidarem? No valor de hoje, em prata e ouro, o equivalente. Tem gente que está assim, coloca a mão assim. O equivalente a 2 bilhões de dólares em prata e ouro estava na mão dessa família. Preste atenção aqui, e eu encerro agora. Essa história, ela é linda, ela é alegre, ela é triste, ela é trágica. E no fim eu fico pensando, Abinadab com a sua família desapareceram na história. Aliás, ficaram na história como pessoas desleixadas do reino de Deus. Não deram valor, não deram respeito. Deixa eu te falar uma coisa aqui, e eu peço que todo mundo olhe para mim aqui. Não pense que a vida é isso aqui. Um dia todos nós vamos estar diante de Deus, prestando conta daquilo que fizemos aqui. Deus te deu talento, Deus te deu capacidade, Deus te deu habilidade, mas Deus também te deu escolhas e direito de decisão. O que é que você está fazendo com as escolhas e as decisões? O que é que você está fazendo com a sua capacidade e habilidade? O que é que você está fazendo? Abinadab com a sua família ficaram marcados pelo desleixo. Obed-Edom, que não era nada nem ninguém, ficou marcado como uma família de respeito à presença de Deus, de honra à presença de Deus. Eles ficaram marcados como uma família próspera, abençoada, de geração em geração. Quantos pais e mães tem aqui? Levante a mão. Quantos solteiros tem aqui? Levante a mão. Pais e mães, vocês são responsáveis pelo que teu filho é, pelo que o teu filho será. Solteiros e solteiras, vocês vão ter filhos e você vai ser responsável pelo que serão os teus filhos. É por isso que eu coloco diante de ti nesta manhã a escolha: ou você serve a Deus com reverência, com respeito, em santidade, ou então vai pular carnaval, que é melhor, porque senão você está perdendo o seu tempo aqui. Você não está desfrutando nenhuma coisa nem outra, e naquele dia você vai chegar lá. Eu acho que Pedro vai falar para você: você foi burro, porque você vai para o inferno e não desfrutou o que tinha na terra. Meu irmão, deixa eu te falar, nós podemos desfrutar de tudo em santidade, em dignidade, em reverência e também diante do Senhor. A semana passada eu passei uma semana ali em Águas de Lindóia, na pousada do Rio Quente. Ah, que lugar gostoso. Estava lá
muita gente bebendo, pecando, falando besteira. Eu estava lá. E aí no fim, eu conheci um rapaz, evangelizei o rapaz, estou amigo nele, vai para o céu junto comigo. Lembre-se, diga assim comigo, eu tá alto. Vocês não se controlam, não? Diga, eu sou fermento, sou luz do mundo, sal da terra. Fala para a pessoa que está ao seu lado, não precisa fazer barulho, levar uma bibliona bem grandona, não significa nada. Significa é o caráter de Cristo na nossa vida. Fique de pé no seu lugar.